Por que emagrecer pode ser tão difícil às vezes, mesmo fazendo várias coisas certo? Seguindo às vezes uma dieta correta, fazendo exercícios e às vezes tendo até um drive mental certo para tudo. E daqui a pouquinho o efeito sanfona faz tudo voltar. Vamos falar hoje sobre uma coisa que está em constante evolução na medicina atualmente. Eu trouxe para vocês um artigo fresquinho que saiu do forno da BMJ de 2020, falando sobre inflamação e obesidade. E como que essas duas coisas conversam, como que a poluição, como que agentes externos podem atuar dentro do adipócito, que é a célula gordurosa. Vamos conversar sobre isso. O que acontece? Algum tempo atrás, a gente imaginava na medicina que a célula gordurosa ela tinha um efeito muito mais passivo no nosso organismo. Contudo, hoje nós sabemos que não. Ela atua produzindo muitos hormônios e se comunicando com as células ao seu redor. Células essas que são células do músculo, do pâncreas, células do cérebro e fazendo parte dessa orquestra magnífica que é o corpo humano. Bem, o que acontece se nós somos influenciados por um meio externo? Ora, o nosso corpo muitas vezes armazena coisas no tecido gorduroso e, infelizmente, parte dos poluentes são armazenados nessas células também. Parabenos, bisfenóis, benzofenonas, dioxinas, metais pesados e a lista continua. Não são coisas nem que a gente decora tanto no dia a dia, mas eles derivam de todo tipo de poluição do nosso dia a dia, desde plásticos até a queima do carbono. Então, nós temos que ter noção de que boa parte disso vai parar dentro do adipócito, dentro da célula gordurosa. E ali dentro, ela vai promover três coisas. Primeira, ela vai promover uma proliferação de uma parte interna da célula, a mitocôndria, que é uma parte que até nós queremos que aumente, porque ela aumenta a produção energética da célula. Mas isso vai sair pela culatra, esse tiro. Por quê? Porque ela faz isso numa tentativa de oxidar, de destruir o invasor, que ela não sabe que é um poluente, nunca vai sair dali. Então ela aumenta a sua produção energética nessa tentativa, mas isso não acontece. E esses radicais livres internos acabam destruindo a própria célula, que é o segundo fator. A célula acaba aumentando sua produção de radicais livres internos, e isso causa dano estrutural celular. E o terceiro ponto é a necrose e lise do adipócito, que é destruído dentro do tecido ao longo do tempo. Esta destruição do tecido adiposo de cada uma das células ao longo do tempo vai fazer com que ocorra inflamação local, que é um sinal para que células venham de outros locais do corpo, como macrófagos. Eles vão vir ali, vão entender que aquilo é inflamação, que aquilo não é legal, e vão dar sinais. Olha, prolifere tecido, faça vasos, então vai ter formação de novos vasos, geração de sangue para aquela região para combater a inflamação e geração de um novo tecido. Então, novas células gordurosas aparecem ali. Mas aí vem a pergunta, o invasor foi embora? Nunca foi. Os poluentes continuam ali. Os meios inflamatórios continuam ali. Mas novas células que vão passar pelo mesmo processo e vão morrer. Elas vão envelhecer mais rápido. É o que nós chamamos de senescência celular. Elas passam por um processo que deveria demorar muito mais tempo, num curto espaço, e morrem de um jeito que libera essas coisas, esse conteúdo interno, para o meio extracelular, fazendo uma resposta no tecido que se comporta quase como um câncer, respeitada, claro, as peculiaridades do câncer, mas com a propriedade de se retroalimentar, de crescer e se modificar. Os macrófagos agora do tecido gorduroso, que eram do tipo M2, agora são do tipo MC1, que são macrófagos modificados para serem mais, fagocitarem mais, serem mais agressivos. O tecido agora aumentou de tamanho, tem mais vasos sanguíneos, ele pega mais energia. Para isso, ele estimula outros órgãos. Ele fala, por favor, eu preciso de açúcar.
eu preciso de energia, eu quero ácidos graxos livres, os quais ele acumula dentro, o que piora o processo inflamatório e essa produção de radicais livres, o que mata mais tecido gorduroso, o que gera inflamação, e o ciclo nunca acaba. E o indivíduo, sobre essa influência externa, ele tenta cortar, fazer exercícios, fazer uma dieta. E ele até reduz esse aporte energético. Mas o tecido grita e fala, eu quero mais, eu preciso de mais. E respostas, que são as adipocinas, que são hormônios do tecido gorduroso, são secretadas e enviadas para que o tecido se proteja, reduzindo a termogênese do corpo, não deixando que se produza calor, reduzindo o status de empenho, fazendo com que o indivíduo não consiga realizar as tarefas do dia a dia, não tenha vontade, fazendo com que o tecido gorduroso não libere os ácidos graxos livres na corrente sanguínea e deixe outros tecidos se virarem, como o tecido muscular, por exemplo. Se eu não mobilizo isso de alguma forma, limpando o corpo, usando agentes que façam isso, mexendo no indivíduo de cima a baixo, como eu falo no consultório, trabalhando a pessoa como um todo e tratando todos os mecanismos que envolvem o emagrecimento, a chance de sucesso é baixa. E a chance de falha a longo prazo, ou seja, de efeito sanfona, ela vai existir muito mais. Esse é o tipo de coisa que eu faço na Atlas, é o tipo de coisa que eu ajudo as pessoas. É a vencer esse tipo de dificuldade e encontrar uma versão delas que seja muito melhor do que elas estão acostumadas atualmente e que elas nem sabiam que era possível conseguir.